tá no ar, esse editorial, Ricardo Noblat dando uma porrada em Tarcísio. Tarcísio é Bolsonaro. Virou a mesma coisa. Eu estava conversando esses dias, não posso revelar a fonte, mas é uma pessoa do Itamaraty que conhece bem o Tarcísio. E ele me dizia que o Tarcísio é muito radical. Eu não tinha essa imagem do Tarcísio até conversar com essa fonte que é próxima a ele. Ele falou, cara, o Tarcísio tá longe de ser um político polido. Ele é um cara meio grotesco, nível Bolsonaro mesmo. Até pior, eu juro que ele chegou a dizer que era pior que o Bolsonaro. Eu fiquei surpreso. É pior que o Bolsonaro. Como assim, Tarcísio? Ele já trabalhou para Dilma. Tarcísio, posou para foto na hora de aprovar a reforma tributária. Não. Mas na opinião dessa pessoa, sim, ele é um radical, sim, é um cara tosco, nível Bolsonaro. Tá topando encarnar o Bolsonaro mesmo. Tá topando não só brigar pela anistia, mas tem o Derrite, que é um secretário de segurança que tem no histórico uma série de mortes quando era policial, enfim, e agora, como secretário de segurança, durante o secretariado dele, explodiu o número de homicídios da polícia. E aí a gente vê ele encarnando cada vez mais o bolsonarismo. Parece que um é o focinho do outro. Não, Leis e você disso, vê, né? por exemplo, os projetos, vários projetos do Tarcísio lá em São Paulo são nessa linha bolsonarista, que não foi só que antes de ser bolsonarista era outra coisa, mas enfim, é essa linha que a gente conhece como bolsonarismo. São as escolas cívico-militar, que aliás agora Isso. foram barradas lá pela justiça, mas ele deve conseguir derrubar esse veto da justiça. É, eu acho que ele posa mais de bom moço do que efetivamente é bom moço. Não sei se ele seria tão ou mais radical do que o Bolsonaro caso chegasse à presidência da República. Mas Mas sem só da dúvida que gente ter eles essa dúvida já é é, pertinente. e outra coisa, que são muito parecidos, são até porque a formação dos dois é a mesma. Claro. A gente esquece ou cita pouco ou não quer citar que Tarcísio se formou dentro do Exército. Ele é engenheiro militar. Ele serviu ao Exército brasileiro, assim como o Bolsonaro. Quando o Tarcísio saiu do Exército e ingressou na burocracia, no funcionalismo público federal, o Tarcísio saiu com a patente de capitão. Por coincidência, a mesma patente que o Bolsonaro saiu, é chamado até hoje de capitão. Só que o Bolsonaro saiu numa circunstância diferente. Sim, Saiu como uma espécie de punição, porque ele tinha planejado atentados à bomba em quartéis e pontos sensíveis da cidade do Rio de Janeiro, porque queria que o exército pagasse melhor a tropa. Então, veja, aí é uma situação muito diferente. Até onde se sabe, nunca se registrou nada em contrário, o Tarcísio não saiu nem punido, nem tendo passado, nem tendo se comportado como um aspirante a terrorista, digamos assim, como o Bolsonaro se comportou. sim. Bolsonaro até, as pessoas também esquecem um pouco isso, para complementar sua renda de soldado ou de cabo, ele era garimpeiro, foi garimpeiro no Mato Grosso do Sul. É verdade. E a revelia, e sem o conhecimento dos seus superiores. Ele enganava seus superiores. O negócio do Bolsonaro sempre foi enriquecer. Se ele pudesse, claro, dentro do exército, até ascender a general, mas ele não tinha fôlego para isso, ele não tinha formação para isso. Ele se destacou como um corredor, como um atleta, chamado de cavalão, porque corria Tava lá. rápido, mas corria rápido, curtas distâncias, médias e longas distâncias, nem para correr ele Descanso. servia. Mas, enfim, mas o grande assunto, eu estou dizendo, nesse momento, apagando até um pouco esse início de julgamento dos golpistas, está sendo a anistia aí, que estão querendo patrocinar à frente dela o próprio Tarcísio de Freitas. Mas eu gostaria de destacar antes, Guga,
Ontem no programa a gente mostrou várias falas dos candidatos, dos deputados, dos advogados de defesa dos golpistas, e era o que a gente tinha que ter feito. Só que uma dessas falas hoje está repercutindo muito, e eu gostaria de repeti-la, que é e que deixou os bolsonaristas furiosos, furiosos, que é a fala do advogado de defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa do governo Bolsonaro. Essa fala aí está repercutindo muito, porque ele diz, com todas as letras, que o cliente dele, o general, que está sendo julgado, fez tudo para demover Bolsonaro da decretação de penas de exceção ou de decretos que previam providências de medidas de exceção por conta da derrota dele. E, em seguida, ele foi aparteado pela ministra Carmen Lúcia. Esse episódio, entre tantos que aconteceram ontem, é o que está mais repercutindo e o que mais deixou os bolsonaristas e o próprio ex-presidente furiosos, porque ele entrega, sem querer ou querendo, o advogado entrega o Bolsonaro realmente como o grande responsável por tudo Foi que se viu. querendo. Hein? Ou Porque querendo, né? Ou foi querendo, porque querendo. para Não, foi livrar a querendo. cara do advogado, do Mas cliente foi dele. querendo, porque não é a primeira vez, apesar de ser publicamente a primeira vez que o Brasil viu isso, quando ele fez a entrega dos argumentos finais da defesa do Paulo Sérgio, quando ele protocolou, portanto não foi falando, a defesa final, ele dizia exatamente isso. Foi uma espécie de delação do Paulo Sérgio. Ele dizia, olha, não só dizia o que disse ontem, né? Que o Bolsonaro, que ele tentou demover o Bolsonaro do golpe. Portanto, o Bolsonaro queria dar golpe, queria levar para um estado de exceção e ele cumpriu o papel de tentar fazer o Bolsonaro não levar o Brasil para o estado de exceção. Ele já disse isso nos argumentos finais da defesa e fora isso ele também disse e não repetiu ontem que foi enganado com relação ao hacker, que quando ele recebeu o hacker no Ministério da Defesa, o Walter Delgatti, ele só recebeu porque o Bolsonaro falou para ele que estava mandando um técnico em TI, não explicou que era o hacker, o enganou. Ele, quando viu que era o hacker, não sabia nem como reagir, deixou o hacker sendo cozinhado numa salinha, teve que recebê-lo por alguns momentos, mas conseguiu despachar e foi a única vez que ele admite ter recebido o hacker no Ministério da Defesa, apesar do hacker dizer que foi lá 5 vezes. Ele confessa que recebeu uma vez, Pra- enganado pelo Bolsonaro. Então, ontem ele até pegou mais leve do que quando apresentou a sua argumentação de defesa final, onde ele dizia não só que tentou demover o Bolsonaro, como repetiu ontem, como que foi enganado. Só recebeu o hacker porque o Bolsonaro o enganou. Então, tão furiosos com o que ele disse ontem, imagina se lerem o que ele escreveu na defesa, na argumentação final. Pois é, agora antes de soltar esse vídeo, eu queria só contextualizar um pouco essa história que o Google falou do hacker. Esse hacker aí, ele já tinha sido preso, já tinha outras complicações com a justiça, quando a deputada Carla Zambelli, essa de triste memória, que está lá em Roma, presa, que não sabe ainda se vai ser extraditada para o Brasil, se vai cumprir pena lá. A deputada Carla Zambelli aparece um dia de ir lá para o Bolsonaro, ó, tem um hacker que é capaz de entrar no sistema do Conselho Nacional da Justiça e incluir lá um monte de coisas que vão pesar ou poderão pesar contra o ministro Alexandre de Moraes. Aí o Bolsonaro se entusiasmou com aquela ideia. Isso, olha, foi até antes, né, do segundo turno, o Google foi depois do segundo turno. Lembra? O encontro com o hacker foi já, Com- já depois do segundo turno? já foi depois do segundo turno. Já era entre o primeiro e o segundo turno. Era entre os dois, né? Ou Já entre o tinha primeiro e o passado o primeiro turno. segundo? Pois é, aí ela levou lá para uma conversa com Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Aí o Bolsonaro se entusiasmou com aquilo. Olha, tudo isso são evidências que vão se somando, se somando, se somando, fora as provas do golpe que eles não querem reconhecer como golpe. Aí o Bolsonaro recebeu o hacker que já estava complicado com a justiça. Para quê? Para ouvir o hacker dizer, olha, eu posso fazer Ué, isso. ficou sem O que, áudio aqui.
O que seria o crime? Agora voltou, agora voltou. O que seria um crime? Bolsonaro viu o hacker dizer, eu posso fazer isso, mais do que isso não dá, mas isso dá. Aí o Bolsonaro ficou tão entusiasmado com aquela ideia que mandou o hacker se encontrar com o ministro da Defesa para poder propor. Foi antes do primeiro turno, só para Foi corrigir. antes do primeiro turno, muito Foi. bem. Antes ainda do primeiro turno. Bolsonaro já estava desesperado ali com Já. a perspectiva de derrota. Ele ia perder Não no primeiro, na esqueça, verdade, não se não esqueça que comprasse a Bolsonaro eleição. àquela altura já tinha reunido o ministério todo para dizer, olha, estamos perdidos. Qual é o plano B que a gente tem? Foi quando o general Heleno vira e diz, olha, para virar a mesa tem que ser antes da eleição. Bom, mas isso é outra conversa. Aí o Paulo Sérgio recebeu o Isso. hack. Depois, ou recebeu ou mandou que outros recebessem Google, Não, o Paulo Sérgio né? recebeu desta vez, pelo menos ele confessa que uma vez ele recebeu. O hacker diz que foram 3 ou 4 encontros, ele confessa um, o Paulo Sérgio, porque foi enganado pelo Bolsonaro, achando que ia encontrar um técnico de TI, Pois só é, soube que era o hacker no momento que o encontrou. Essa é a versão do Paulo Sérgio. Uma vez ele assume no Ministério da Defesa. Então ele encontrou Bolsonaro e ele encontrou Paulo Sérgio, ministro da Defesa, com a intenção de descobrir uma brecha que pudesse desacreditar as urnas, dizer que tinha como violar as urnas. Esse era o objetivo. pois é, veja aí, E todo iam até mundo fazer uma quis. demonstração pública, colocar num caminhão, num carro de som, a urna sendo invadida num telão. Eles queriam fazer uma coisa meio show, assim, para desacreditar as urnas junto com o hack. Pois é, aí veja tudo isso. Aí lá atrás, e as pessoas não prestam muita atenção. Como disse o Guga, o advogado Paulo Sérgio, nas considerações anteriores que ele fez, na apresentação inicial da defesa, lá atrás, não é ontem nem anteontem, é lá atrás, ele já tinha dito essa história do hacker. E, pô, essa história do hacker complica a vida do Bolsonaro enorme. Agora, ontem ficou mais claro ainda essa tentativa de jogar só para Bolsonaro e livrar a cara do Paulo Sérgio. O advogado fez isso, claro, em defesa do seu cliente. Vamos ver o que é que o advogado disse ontem. Solta, Alice. E aqui é o ponto importante. Honrou a memória do nosso pacificador. Honrou a memória do Duque de Caxias. Quando o eminente ministro relator? Quando ele assessorou o presidente da República de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, é o que diz o delator. Quando ele se posicionou, diz o relator, totalmente contrário a qualquer medida de exceção. Quando ele atuou ativamente para demover o presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Quando ele fez a reunião do dia 14 de dezembro. Foi muito bem, porque o que roubava a paz do general Paulo Sérgio? Quão difícil foi ser ministro da Defesa no segundo semestre de 2022? Naquele período, Vossa Excelência se lembra muito bem, generais, oficiais generais, se manifestavam nas redes de forma contundente. E qual era o receio do general Paulo Sérgio, eminente ministra Carmen? Que alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse. E por que fez o general Paulo Sérgio? Não, a gente tem que ter unidade contra qualquer medida de exceção. Eu sou contrário. Isso era conhecido e sabido, e vamos mergulhar na prova dos autos instantes. Eu sou contrário. Então vamos todo mundo aqui falar a mesma língua para dissuadir o presidente. O presidente vai ver que todo mundo aqui é contrário, todo mundo está falando a mesma língua. Quer dizer, vejam, ele está dizendo que o general foi contra a tentativa de golpe, porque era do que se tratava, adoção de medidas Foi exatamente o excepcionais que ele depois de falou. uma eleição. Quer dizer, ele está dizendo, olha, o meu cliente foi contra a tentativa de golpe. Ele não está usando a expressão tentativa de golpe, claro, mas a adoção de medidas excepcionais. Mas por que medidas excepcionais depois de uma eleição? Se a justiça já tinha dito que a eleição tinha sido limpa, não tinha Pois tido é. fraude nem coisa nenhuma. Por quê? Por quê? Aí, Porque a era uma Carmen tentativa de Lúcia, golpe. Aí ele diz que o general, ministro da Defesa à época, era contra e tentou mobilizar seus colegas de farda para que ficassem contra, porque temia que de repente alguns generais levantassem a mão e aderissem. É isso que ele está dizendo. Aí nessa hora, e isso como deixou Bolsonaro e os seus furiosos, e ainda está deixando nessa hora,
Muito esperta e atenta, como sempre, a ministra Carmen Lúcia fez a seguinte intervenção. Solta a intervenção da ministra. Doutor André, eu fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, ninguém Vossa cogitou Excelência, nada. demover de adotar qualquer medida de exceção. Demover de tentar adotar. Por que, que o general, ministro da Defesa, estava empenhado em demover o presidente de adotar medidas de exceção? Ora, porque o presidente cogitou, se empenhou em decretar medidas de exceção. E por que não decretou? Porque não teve apoio suficiente para isso. Nem dentro das Forças Armadas, muito menos fora das Forças Armadas. A sociedade civil não queria um golpe, não queria medidas de exceção. Nada justificava, depois de uma eleição que a justiça avalizou, nada era admissível, a não ser a transferência da faixa presidencial. Se Bolsonaro não quisesse transferir a faixa presidencial para Lula, como não quis, que ele fosse embora, se escondesse, fosse para onde ele quisesse. Ele foi para os Estados Unidos, que ele sempre considerou seu grande aliado. Ele foi para lá e depois disso teve a tentativa do 8 de janeiro, dos golpistas irem lá e tomar de assalto a Praça dos Três Poderes. Quer dizer, ele entregou e disse: olha, é o seguinte, Bolsonaro queria dar um golpe. Aí o meu cliente foi contra o golpe. Ponto. Em resumo, é isso. Foi isso que ele Foi falou. isso e acabou-se. Não tem como interpretar de outra maneira, ele claramente confirma que tinha um golpe em curso e que aquele que era o ministro da Defesa no momento do golpe se colocou contrário. Que os juízes não vão acreditar muito nessa, porque tem manifestação do Paulo Sérgio atacando o TSE, dizendo que a justiça eleitoral era um obstáculo, tratando mesmo como se fosse uma disputa entre instituições, fazendo um discurso golpista. Tem mensagem dele nesse sentido que queima completamente o Paulo Sérgio. Mas, na defesa dele, trouxe esse argumento. Olha, ele tentou demover, ou seja, ele entregou a cabeça do Bolsonaro. Quando ele fez quando ele protocolou a defesa final dele, ali já era uma espécie de delação do Paulo Sérgio que se confirmou agora na defesa durante o julgamento do seu advogado, o Andreu. Então, Também teve. é o óbvio, todo mundo sabe, teve uma tentativa de golpe. E a turma Não, então, também, e o Bolsonaro também diz isso, né? Todos dizem isso. O Bolsonaro agora está querendo criar uma imagem de que ele estava sendo um boi de piranha para que outros militares dessem um golpe. Ele estava sendo usado para um golpe que não era dele. É essa a versão do Bolsonaro no momento que ele também tenta se colocar fora da cena, diz que não assinou nada, que não sabia de punhal verde e amarelo, que não sabia da Operação Luneta, que foram planos descobertos junto a militares ligados a ele. E como ele está se colocando fora disso, ele, na verdade, era alguém usado por esses militares. No fim, a defesa dele é deixar explodir essa bomba no colo dos seus subordinados, dos militares subordinados a ele, como se estivessem o traindo. Essa é a versão do Bolsonaro. mas Então, essa é a história de sempre. Quando uma quadrilha se reúne para cometer um crime, por qualquer razão, ou comete ou não comete, mas depois, enfim, essa quadrilha é identificada e presa, aí começa, a polícia sabe disso, está acostumada a isso, muito mais a Polícia Federal. Aí começa o jogo de empurra-empurra. Não, olha, não fui eu, foi o outro. Não, não foi o outro, fui eu. Enfim, fica cada um apontando o dedo. O tenente-coronel Mauro Cid saiu na frente, viu que estava tão complicado ali, era o ajudante de ordem de Bolsonaro, e viu que havia tantas provas
que o envolveriam a ele, Mauro Cid, ao pai do Mauro Cid, que é o general da reserva, também nessas tramóias todas do golpe e de outras coisas mal feitas durante o governo Bolsonaro, que aí o Mauro Cid logo se antecipou e disse: opa, eu falo e conto. E aí negociou uma delação premiada. O Paulo Sérgio, ministro da Defesa, ex-ministro, esse não negociou uma delação premiada, mas ele espera ser premiado, no mínimo, com uma pena um pouco menor do que os outros golpistas terão. É a esperança dele. Talvez por isso até ele ontem foi o único dos réus que estão sendo julgados nessa fase, porque haverá outras fases de julgamento. Foi o único réu que compareceu ao julgamento, fez questão de No estar primeiro lá dia. no primeiro dia. Ontem não. Ontem não, porque Que no era o dia primeiro dia da era o dia defesa da dele. apresentação da defesa dele, do Paulo Sérgio. Então ele fez questão de ir lá. Ontem, nenhum dos outros réus compareceu. Sim. Nenhum. Ele Bolsonaro jogou. e o filhinho dele. É engraçado, Bolsonaro. Bolsonaro, quando ele ganhou lá de presente do Alexandre de Moraes aquela tornozeleira eletrônica por ter desobedecido a medidas cautelares que lhe foram impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, ele estava bem, ótima forma física, chegou a ficar equilibrado numa perna só, mostrando que estava equilibradíssimo, fisicamente equilibrado. Não digo mentalmente, que ele nunca foi equilibrado, mas fisicamente estava bem. Ele apresentou, ficou pendurado numa perna só, levantou a outra, mostrou a tornozeleira, disse lá algumas palavras. Depois disso, ele ainda foi para uma carreata ou manifestação aqui em Brasília e acenou para a multidão. Ele estava ao lado da Michelle, se não me engano. Estava bem. Depois que aí ele passa a cumprir prisão domiciliar, não mais pela metade, mas completa, sem poder sair de casa e de casa não poder sair. Aí começa com essa história aí, crises de soluço. Não está bem, está muito triste, muito abatido. E quem diz isso? Principalmente os bolsonaristas que vão lá visitá-lo por uma deferência do Alexandre de Moraes, que poderia não deixá-los visitar o ex-presidente, mas que deixa. Muito bem. E aí ontem o Carluxo, o vereador Carlos Bolsonaro, número 2, volta a repetir: estive com o papai, papai está muito mal, papai não está bem de saúde. Agora, o curioso é que Bolsonaro, quase todo santo dia, e agora nessa fase de julgamento com mais frequência, todo quase santo dia, ele sai, aí vai lá posar para os fotógrafos. Às vezes ele pousa ostensivamente, às vezes ele finge que ele não está vendo os fotógrafos. Faz isso todo dia. Tem aí, não tem aquela arte, ô Alice? Se puder soltá-la agora, era interessante. Ele vai lá e finge. Ele podia fazer isso, por exemplo, pelos fundos da casa dele, que tem quintal, tem um jardim. E ele poderia lá se expor ao sol, não sei o quê, pegar uma cor, enfim, é natural. Não, mas ele faz isso na porta da garagem da casa dele, que é para poder ser fotografado. E aí todo dia ter uma foto dele para todo mundo. Engraçado é que nessas fotos ele não se apresenta como um cara que está caído, crise de soluço, ninguém ouve ele soluçar, nem coisa nenhuma. Ele aparece até bem, meio assim, desafiador. Cadê? Põe essa arte, Alice. Cadê, Alice? Cadê, Alice? Eu estou vendo aqui só os quadradinhos. As fotos boas que você me mandou não estou vendo. Nem elas estão entrando, Alice. Vamos dar uma chance para Alice. Cadê, Alice? Alice, você está me ouvindo, Alice? Estamos sem retorno da Alice. Mas Agora enfim, temos sem retorno de não Alice. sei. Porém, cada data dessa foi uma das fotos selecionadas mostrando o Bolsonaro.
Cadê? Ó, 16 de agosto. A próxima, Alice. Fazendo joinha. 27, aí já de lado. Vai piorando, vai Camisinha. piorando. Vai ficando Aí mais dramático. 29, camisinha branca. 3 de setembro, Alice. Novamente, aí, uma pose não é de quem está se acabando. Soluço não se ouve. Mas isso garante a ele todo dia uma foto nos jornais. Se não na capa, dentro, se necessário na capa, enfim. Mas continuando, ou voltando ao começo dessa questão, a defesa do general Heleno, que foi É, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, essa também incomodou os bolsonaristas e, particularmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sim. incomodou tanto quanto a de Paulo Sérgio, porque essa foi escandalosa. Olha, meu cliente aqui queria demover Bolsonaro de medidas de exceção. Foi contra a adoção de medidas de exceção. Lógico, se consultava, lógico que significava golpe. O general Heleno, a defesa foi mais prudente, mas ainda assim tentou vender a ideia de que o general Heleno, Augusto Heleno, coitadinho, ele já tinha sido excluído. Ele já tinha sido excluído dos centros de decisão do governo. Quer dizer, em outras palavras, ele estava desprestigiado, largado de lado. Portanto, ele não podia ter nada a ver com isso. O que a defesa, claro, não comenta, até porque é embaraçoso. Mas está certo, se ele estava assim tão desprezado, tão escanteado, por que é que ele logo na. Ele continuou participando das reuniões ministeriais, ele continuou despachando com o presidente Jair Bolsonaro, logo não estava escanteado. E no dia em que o Bolsonaro pede arrego, reúne seu ministério e diz: Olha, estamos perdidos, o que é que a gente pode fazer? Qual é o plano B? O general imediatamente diz: Olha, virar a mesa. Agora, virar a mesa tem que ser antes da eleição, porque depois da eleição não haverá clima. Foi o que disse o general. Não, Pois é. peraí. Não E vai aí, dar. com Depois isso, da quer eleição, vender a como é que ideia justifica? Como que é o que general justifica virar era mesmo? o inocente. É como se o general que estava ali é o cara da área da segurança do governo, responsável pela segurança do presidente da República. Ele desconhecia qualquer coisa. Ele falou em virar a mesa, sim, quer dizer, ganhar a eleição. Virar a mesa para ele era ganhar a eleição. Por que que ele disse que tem que ser antes da eleição? Bom, sei lá, porque depois não dava Porque para se virar a você mesa. aceita a eleição, você tem que aceitar o resultado da eleição. Se você Claro, vira a mesa antes, diz que a urna não é confiável, você tem que. Você não pode ir para a eleição. No momento que você vai para a eleição, acabou. Você está aceitando a regra do jogo. Então ele entendia isso. Não dá para você perder, depois que perder, que apurarem, você perdeu, falar, não valeu. Fica ridículo. É melhor dizer não valeu antes. Quando você ainda tinha supostamente a chance de vencer. Eles sabiam que não tinha, que iam perder. Por isso que eles queriam virar mesmo. E se virasse depois, o argumento ia ficar mais frágil para convencer, inclusive, as Forças Armadas. Eles não sabem, isso sem é golpe, dúvida já nenhuma, perderam. mas o que eu estou criticando aqui, eu digo, é a inconsistência dessa defesa, né? Vender a história de que um general de 4 estrelas, embora da reserva, chefe do Gabinete da Segurança Institucional do presidente, da Presidência da República, responsável pela segurança do presidente da República, está fora do centro das decisões? Pois é. Engraçado é que não se fala muito do Paulo Guedes, ministro da Economia, que participou dessa reunião. Não tem nenhum registro de fala dele durante essa reunião. Mas ele estava lá, ele estava presente. Ele é um homem inteligentemente, muito inteligente, é que eu quero Claro. dizer, suficientemente inteligente para saber o que é que aquela reunião significava. Fora o fato que era um homem de absoluta confiança de Bolsonaro, que avalizou a eleição de Bolsonaro junto ao chamado mercado financeiro, aos grandes banqueiros, aos poderosos donos de empresas.
E o Paulo Guedes ficou ali, assistiu tudo, ouviu tudo, não disse nada ali. Disse alguma coisa depois, não se tem registro. Mas também ninguém nunca pegou no pé do Paulo Guedes para dizer: vem cá, você estava lá, não viu o que está se passando ali? O que é que aquilo ali significou para você? Não, 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 aí não, porque aí vai mexer com o ministro da Economia, que é muito poderoso, deixa ele para lá. É isso que se faz. Já temos o nosso convidado de hoje Ainda para não, comentar essas e outras coisas, Alice? ainda não. Ah, agora a Alice se pronunciou. Antes não, mas agora Já ela já a gente tá. vai ter convidado, galera. E Vai é ter dos já convidado. Mas bons. É dos bons. vamos ver jogar agora. O Lula hoje falou sobre a anistia, porque ele Lula está tão falou, preocupado quanto o Supremo Tribunal Federal também está preocupado. Vamos ver o que foi que o Lula disse.